As 5 relíquias mais sagradas do cristianismo. Ao longo dos séculos, milhões de cristãos peregrinaram pelo mundo em busca de objetos considerados especiais para a fé. Alguns desses objetos são associados diretamente a Jesus Cristo, outros estão ligados aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Mas uma pergunta continua intrigando estudiosos e fiéis até hoje. Será que essas relíquias realmente testemunharam os acontecimentos narrados na Bíblia? Neste vídeo vamos conhecer 5 das relíquias mais famosas e veneradas do cristianismo. Objetos que atravessaram séculos, sobreviveram a guerras, invasões e ao próprio tempo. E no final do vídeo você vai descobrir qual dessas relíquias continua sendo uma das mais debatidas pela ciência moderna. O Santo Sudário de Turim. Entre todas as relíquias associadas ao cristianismo, talvez nenhuma tenha despertado tanta curiosidade, debate e investigação quanto o famoso Santo Sudário de Turim. À primeira vista, ele parece apenas um antigo pedaço de tecido de linho, mas basta observá-lo com mais atenção para perceber que existe algo extraordinário nele. Sobre o tecido aparece a imagem de um homem que apresenta marcas impressionantemente semelhantes às feridas descritas nos relatos da crucificação de Jesus Cristo. Marcas nos pulsos e pés, ferimentos compatíveis com a flagelação romana. Sinais de perfurações na cabeça, semelhantes às provocadas por uma coroa de espinhos, e uma grande ferida na região do lado do corpo. Por causa dessas características, milhões de cristãos acreditam que este possa ser o pano que envolveu o corpo de Jesus após sua morte na cruz. Mas a história fica ainda mais intrigante. Durante séculos, o sudário foi preservado e passou por diferentes locais da Europa até chegar à cidade de Turim, na Itália, onde permanece até hoje. Com o avanço da ciência, pesquisadores passaram a estudar o tecido utilizando tecnologias modernas. Em 1898, aconteceu algo surpreendente. Quando o sudário foi fotografado pela primeira vez, os especialistas perceberam que o negativo fotográfico revelava uma imagem muito mais nítida do rosto e do corpo presentes no tecido. A descoberta causou espanto. Como uma imagem produzida muitos séculos antes da invenção da fotografia poderia apresentar características semelhantes a um negativo fotográfico? Nas décadas seguintes, cientistas realizaram inúmeros estudos. Alguns testes sugeriram uma origem medieval para o tecido. Outros pesquisadores contestaram esses resultados e apontaram possíveis contaminações nas amostras utilizadas. O debate continua até hoje. Mesmo após décadas de pesquisas, ninguém conseguiu explicar completamente como aquela imagem foi formada. Teria sido produzida por um artista? Por algum processo natural desconhecido? Ou estamos diante de uma das relíquias mais extraordinárias da história cristã? A verdade é que o Santo Sudário continua intrigando cientistas, historiadores e fiéis do mundo inteiro. E talvez seu maior mistério não seja apenas sua idade ou sua origem, mas sim a pergunta que permanece sem resposta definitiva após tantos séculos. Será que estamos realmente olhando para o tecido que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação? A coroa de espinhos de Jesus. Entre todos os momentos da paixão de Cristo, existe uma cena que ficou marcada para sempre na memória dos cristãos. Após ser condenado, Jesus foi entregue aos soldados romanos. Os evangelhos relatam que, em meio à zombaria e aos maus tratos, os soldados colocaram sobre sua cabeça uma coroa feita de espinhos. A intenção não era homenageá-lo, era humilhá-lo. Eles queriam ridicularizar a afirmação de que Jesus era o rei dos judeus. Mas aquilo que começou como um ato de escárnio acabaria se tornando um dos símbolos mais poderosos da fé cristã. Segundo a tradição, a coroa foi preservada pelos primeiros cristãos após os acontecimentos da crucificação. Ao longo dos séculos, ela teria passado por diferentes locais do mundo antigo até chegar à Europa. Durante a Idade Média, a relíquia tornou-se um dos tesouros mais valiosos da cristandade. Reis, nobres e peregrinos atravessavam grandes distâncias apenas para contemplá-la. Muitos acreditavam estar diante de um dos objetos que realmente testemunharam os últimos momentos da vida terrena de Jesus. Mas a história da relíquia não foi tranquila. Guerras, invasões, revoluções e incêndios ameaçaram sua preservação diversas vezes. Mesmo assim, ela continuou sendo protegida e transmitida ao longo das gerações. Com o passar dos séculos, a coroa original passou por transformações.
Guerras, invasões, revoluções e incêndios ameaçaram sua preservação diversas vezes. Mesmo assim, ela continuou sendo protegida e transmitida ao longo das gerações. Com o passar dos séculos, a coroa original passou por transformações. Embora existam evidências de que uma relíquia venerada como a coroa de espinhos era conhecida desde os primeiros séculos do cristianismo, não existe uma prova científica definitiva que confirme sua origem. Ainda assim, para milhões de cristãos, seu valor vai muito além da comprovação histórica. Ela representa o sofrimento, o sacrifício e o amor de Cristo pela humanidade. E talvez seja justamente isso que torna essa relíquia tão especial. Mas depois de quase 2000 anos de história, perseguições, guerras e viagens através dos continentes, será que a coroa de espinhos preservada até hoje é realmente a mesma colocada sobre a cabeça de Jesus durante sua paixão? Os fragmentos da verdadeira cruz. Entre todas as relíquias veneradas pelos cristãos ao longo da história, poucas possuem um significado tão profundo quanto os fragmentos da chamada verdadeira cruz. Segundo a tradição cristã, esta teria sido a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado há quase 2000 anos nos arredores de Jerusalém. Foi sobre ela que ocorreu um dos acontecimentos mais importantes da fé cristã. Mas se a crucificação aconteceu no século I, como essa cruz teria sobrevivido ao passar do tempo? A história nos leva ao século IV. De acordo com antigos relatos cristãos, uma mulher chamada Helena, mãe do imperador Constantino, viajou para Jerusalém em busca de locais sagrados relacionados à vida de Jesus. Durante essa jornada, ela teria ordenado escavações em áreas consideradas importantes para os primeiros cristãos. Segundo a tradição, foi durante essas buscas que 3 cruzes foram encontradas. Mas surgiu um problema. Como identificar qual delas teria sido utilizada na crucificação de Cristo? Os relatos antigos afirmam que um teste foi realizado com uma pessoa gravemente doente. Ao tocar uma das cruzes, teria ocorrido uma cura considerada milagrosa. Por causa desse acontecimento, aquela cruz passou a ser reconhecida como a verdadeira cruz. Com o passar dos séculos, pequenos fragmentos atribuídos a essa relíquia foram distribuídos para igrejas, mosteiros e catedrais em diferentes partes do mundo. Esses pedaços tornaram-se objetos de profunda veneração e atraíram milhões de peregrinos ao longo da história. Reis viajaram para vê-los, exércitos os carregaram em batalhas, e igrejas foram construídas para protegê-los. Mas junto com a devoção, também surgiram dúvidas. Seriam todos esses fragmentos realmente provenientes da mesma cruz? Como verificar a autenticidade de objetos tão antigos? Historiadores e arqueólogos continuam debatendo essas questões até hoje. Alguns defendem que parte dos fragmentos pode ter origem genuína. Outros acreditam que seja impossível confirmar isso com absoluta certeza após tantos séculos. Apesar das dúvidas, o fascínio permanece, porque para milhões de cristãos, a importância da verdadeira cruz não está apenas na madeira em si. Ela representa o sacrifício, a redenção e um dos momentos mais marcantes da história da fé. E talvez seja exatamente essa combinação de história, devoção e mistério que mantém viva a curiosidade sobre essa relíquia até os dias atuais. Mas depois de quase 20 séculos de guerras, viagens e transformações da história, será que algum dos fragmentos preservados pelo mundo realmente pertence à cruz onde Jesus foi crucificado? As correntes de São Pedro. Quando falamos sobre os primeiros anos do cristianismo, poucos nomes são tão importantes quanto o do apóstolo Pedro. Segundo os evangelhos, Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi ele quem testemunhou milagres, ouviu ensinamentos diretamente do Mestre e esteve presente em alguns dos momentos mais marcantes da história cristã. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, a vida de Pedro não se tornou mais fácil. Pelo contrário, os primeiros cristãos enfrentaram perseguições constantes. Muitos foram presos por causa de sua fé, e segundo a tradição cristã, Pedro também passou por esse sofrimento. É justamente nesse contexto que surge uma das relíquias mais fascinantes da cristandade, as correntes de São Pedro. De acordo com antigos relatos, estas seriam as correntes utilizadas para prender o apóstolo durante um período de encarceramento. O episódio mais conhecido está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Segundo o texto bíblico, Pedro foi preso por ordem do rei Herodes e mantido sob forte vigilância. Guardas protegiam sua cela e sua situação parecia não ter saída. Mas durante a noite aconteceu algo extraordinário.
A Bíblia relata que um anjo apareceu na prisão. As correntes que prendiam Pedro teriam se soltado, as portas se abriram e ele conseguiu sair livremente. O acontecimento foi interpretado pelos cristãos como uma intervenção direta de Deus. Esse relato tornou-se um dos acontecimentos mais conhecidos da história da igreja primitiva. Com o passar dos séculos, correntes atribuídas a Pedro passaram a ser preservadas e veneradas pelos cristãos como uma lembrança daquele episódio extraordinário. Segundo a tradição, essas correntes foram cuidadosamente guardadas ao longo das gerações e chegaram até Roma. Ali passaram a ser associadas à memória do apóstolo, que ajudou a espalhar o cristianismo pelos primeiros séculos da história da Igreja. Milhares de peregrinos visitam o local onde elas são preservadas. Para muitos, a relíquia representa muito mais do que um objeto antigo. Ela simboliza coragem, perseverança e fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores dificuldades. Mas, como acontece com muitas relíquias antigas, também existem perguntas sem resposta definitiva. As correntes preservadas atualmente são realmente aquelas mencionadas nos relatos antigos? Como comprovar a autenticidade de objetos que atravessaram quase 2000 anos de história? Os especialistas analisam documentos históricos, registros antigos e tradições transmitidas ao longo dos séculos. Mesmo assim, muitas respostas permanecem envoltas em mistério, alimentando a curiosidade de estudiosos e fiéis ao redor do mundo. E talvez seja justamente isso que torna essa relíquia tão especial, porque mais do que um conjunto de correntes de metal, ela representa a força da fé diante da perseguição, do sofrimento e dos desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Mas depois de tantos séculos, uma pergunta continua intrigando milhões de pessoas. Será que as correntes preservadas até hoje realmente prenderam aquele que se tornaria um dos maiores líderes da história do cristianismo? O Santo Graal. Entre todas as relíquias associadas ao cristianismo, nenhuma talvez tenha inspirado tantas histórias, lendas e buscas quanto o Santo Graal. Seu nome atravessou séculos, aparecendo em livros, pinturas, filmes e relatos que alimentam a imaginação de milhões de pessoas até hoje. Segundo a tradição mais conhecida, o Santo Graal seria o cálice utilizado por Jesus durante a última ceia. Foi nesse momento que Cristo compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, em uma das passagens mais importantes da fé cristã. Com o passar dos séculos, surgiram relatos afirmando que esse cálice teria sido preservado após a crucificação. Algumas histórias dizem que ele foi levado para locais secretos. Outras afirmam que foi escondido para protegê-lo de guerras, invasões e perseguições. Durante a Idade Média, o Graal tornou-se o centro de inúmeras lendas. Cavaleiros partiram em jornadas perigosas em busca da relíquia. Histórias foram escritas descrevendo aventuras, desafios e provações enfrentadas por aqueles que tentavam encontrá-lo. Em muitas dessas narrativas, o Graal era apresentado não apenas como um objeto físico. Ele simbolizava pureza, fé e uma busca espiritual profunda. Encontrá-lo significava muito mais do que descobrir um tesouro. Representava uma transformação interior. Ao longo dos anos, diversos locais passaram a afirmar possuir o verdadeiro Santo Graal. Igrejas, mosteiros e catedrais preservam cálices antigos que, segundo algumas tradições, poderiam ter ligação com a famosa relíquia. Mas até hoje nenhuma dessas reivindicações foi comprovada de forma definitiva. Historiadores e arqueólogos continuam debatendo a origem desses objetos. Muitos deles são extremamente antigos, mas determinar sua ligação direta com os acontecimentos do século I continua sendo um enorme desafio. O mais impressionante é que, mesmo após quase 2000 anos, a busca pelo Santo Graal continua fascinando pessoas em todo o mundo. Novos livros, documentários e pesquisas continuam surgindo, alimentando o mistério que envolve essa relíquia lendária. Talvez seja justamente a ausência de respostas definitivas que mantém sua história viva. Afinal, enquanto ninguém souber exatamente onde está o Graal, ou se ele realmente sobreviveu ao tempo, o mistério continuará despertando a curiosidade de novas gerações. E depois de tantos séculos de buscas, teorias e lendas, uma pergunta permanece sem resposta. O Santo Graal realmente existe em algum lugar do mundo? Ou seu maior significado sempre esteve na jornada de fé que ele inspira?
Hoje conhecemos 5 das relíquias mais famosas e veneradas do cristianismo: o Santo Sudário, a coroa de espinhos, os fragmentos da verdadeira cruz, as correntes de São Pedro e o misterioso Santo Graal. Mas agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas relíquias mais chamou sua atenção? E qual delas você acredita ter a história mais fascinante? Deixe sua resposta nos comentários. E no próximo episódio da série Mistérios da Fé, vamos explorar outro grande enigma da história cristã: os livros perdidos da Bíblia, o que ficou de fora das Escrituras. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.